Olá, boa tarde. Sem demora, vamos direto ao assunto. Ontem, 27 de agosto de 2019, foi protocolado junto ao Ministério Público do Estado de Pernambuco uma ação contra o gestor presidente da IEADPE, Ailton José Alves. Sem mais delongas, são 3 páginas aqui, eu vou levar ao conhecimento público de todos os membros de nossa igreja, do ministério, porque essa denúncia vem reforçar aquilo que denunciamos no Ministério Público em 2016, 2017, que fomos rechaçados como mentirosos. Mas de lá para cá as provas cada vez mais contundentes, robustas, estão vindo à tona. Não é demais dizer que o gestor Ailton José Alves tem 2 ações, uma de obrigação de fazer e outra de prestação de contas, uma na 13ª Vara Cível da Capital e uma na 24ª Vara Cível da Capital. Além disso, vocês estão sabendo que ele já foi convocado, intimado pela Polícia Federal uma vez para depor, vai ser intimado em outro processo, esse de 2019, e agora temos em nossas mãos uma gravíssima denúncia contra o gestor Ailton José Alves, que passarei aqui a ler na íntegra, resguardando apenas o nome por solicitação do autor, mas que brevemente esta ação de pleno teor, já com processo possivelmente aberto e oferecida denúncia com certeza pelo Ministério Público Estadual de Pernambuco, então vocês saberão definitivamente quem são os autores, mas passarei a ler aqui na íntegra. Não qualificarei, não lerei a qualificação, tá certo? Está aqui representado tanto o denunciante como o seu advogado. Foi dado ontem entrada no Ministério Público de Pernambuco, está aqui, tá certo? Ontem, dia 27 de agosto de 2019. Passarei a ler aqui imediatamente. Em maio de 2010, o denunciante foi convidado pelo senhor Ailton José Alves, então presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pernambuco, IEADPE, Avenida Cruz Cabugá, 29, Santo Amaro, Recife, Pernambuco, para trabalhar junto à Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, com endereço na Avenida Dantas Barreto, conforme cópia da carteira de trabalho em anexo. Atendendo ao chamado do pastor e à sua vocação para ensinamento do Evangelho neste setor, permaneceu por 10 meses. Em seguida foi demitido da CPAD e integrado como funcionário para trabalhar no Templo Central da IEADPE, ficando vinculado à Superintendência das Campanhas Evangelizadoras, conforme rol testemunhal, e aqui ele elenca 3 testemunhos. No período em que ficou nessa superintendência da IEADPE, recebia seu salário pelo gabinete do deputado estadual Adalton, ao qual era vinculado como funcionário, mas trabalhava na IEADPE, nunca tendo frequentado este gabinete, ou esse gabinete. O deputado Adalto Santos, que é evangelista da IEADPE, cuja campanha foi realizada com dinheiro da igreja e com o apoio e participação direta do gestor Ailton José Alves, mantinha parceria com esse gestor para que o deputado empregasse em seu gabinete membros ou pastores da IEADPE, com a finalidade de pagar ao pastor Ailton José Alves pelo apoio e patrocínio de sua campanha, assim como para que o pastor Ailton José Alves economizasse o dinheiro da IEADPE, utilizando o dinheiro público derivante do gabinete do deputado Adalto, considerando que grande maioria de membros, entre parênteses,
parênteses, filhos de pastores, esposas de pastores e indicados são lotados no referido gabinete, recebendo diretamente do gabinete do deputado estadual Adalto Santos. As provas desse conluio, dessa quadrilha para lesar os cofres públicos e a IEADPE estão contidas no áudio em anexo, entregue ao Ministério Público do Estado de Pernambuco. O vínculo e a remuneração foram acertados entre o pastor Ailton José Alves e o mencionado deputado estadual Adalto Santos, pois o interesse do pastor era se prevalecer do dinheiro público em detrimento do exercício particular do noticiante na IEADPE, fazendo uma casadinha com o deputado que pagava ao autor desta representação com dinheiro público. Essa prática do pastor presidente da IEADPE é uma constante com muitos membros da IEADPE que temem por suas famílias. Como membro da IEADPE, sofria-se ameaças constantes de ser desvinculado da igreja e não ter mais como manter sua família. Durante esse período em que recebia pelo gabinete do deputado Adalto Santos, residia com sua esposa e trabalhava em Ipubi, Pernambuco, como pastor da IEADPE, tudo conforme documentos anexos. A utilização dos espaços das igrejas para a propaganda eleitoral do referido deputado é comum e usual, tanto que o pastor Ailton responde a inquérito junto à Polícia Federal, IPL 075-2019, assim como no 265/2017, exatamente pelo uso das dependências da igreja em favor do candidato, à época, Adalto Santos, sendo público e notório que os membros da igreja são orientados pela direção para votarem apenas nos candidatos indicados pelo gestor Ailton José Alves. Após não concordar com os abusos do gestor Ailton José Alves, sofreu como represália a demissão do gabinete e os consequentes constrangimentos por parte do pastor Ailton, o que o fez a se desvincular completamente da IEADPE, sendo notório o poderio do pastor Ailton perante as autoridades públicas, mas ao mesmo tempo, em reservado, ele menospreza a figura das autoridades, reputando a todos como católicos endemoniados, conforme se extrai de uma mensagem sua, cuja cópia segue em anexo, entregue ao Ministério Público Estadual de Pernambuco. A pedido de Adalto e do pastor Ailton, que necessitavam de uma pessoa de extrema confiança para empregá-la no gabinete do deputado e sua remuneração seria derivada para pagamento de outros componentes que de igual modo também trabalharam na campanha eleitoral, foi indicada a esposa do denunciante, tem o nome dela aqui, que também foi vinculada ao gabinete do evangelista e deputado Adalto Santos entre 2017 e 2018, recebendo a quantia bruta de R$ 13.615,37. Entretanto, recebia apenas o valor de R$ 500, que eram entregues ao denunciante pela indicação de sua esposa, e isto feito pelo gabinete do deputado, que tinha o cartão e as senhas para manusear a conta da esposa do denunciante, já que todos os documentos estavam nas mãos do deputado em conluio com o pastor Ailton, que diretamente e indiretamente administrava os gabinetes dos políticos da IEADPE, deputado Adalto e vereadora irmã Aimee. Inclusive, podia fazer empréstimos bancários em nome da esposa do denunciante, conforme se comprova com documentos em anexo. Vale ressaltar que a esposa do denunciante inicialmente foi indicada para ser empregada no gabinete da vereadora Aimee, ficando servindo como laranja para cobrir as despesas do gabinete da vereadora por mais de 4 anos, 2013-2016, repassando grande parte de sua remuneração para a vereadora custear despesas do gabinete,
recebendo mensalmente em torno de R$7.000 e ficando apenas com o valor de R$500, sem contudo exercer qualquer atividade profissional, indo no gabinete apenas para assinar a sua posse, ficando a vereadora com o restante de seu dinheiro na chamada rachadinha. De modo que a situação se tornou totalmente insustentável, conseguindo o denunciante se libertar do julgo e das ameaças do pastor Ailton José Alves e do deputado, pelo que resolveu denunciá-los perante o órgão fiscalizador da coisa pública e guardião da cidadania. Assim pede e espera a investigação desses fatos. Nestes termos, pede deferimento. Recife, 26, foi batida no dia 26, protocolada no dia 27 de agosto de 2019. Está aqui assinado pelo denunciante, pelo seu advogado e já protocolado no Ministério Público Estadual de Pernambuco. A coisa é muito grave, a podridão foge de qualquer expectativa. Agora, em um meio em que se pregava ou se prega a honestidade e se prega a transparência, pelo menos se prega a transparência. Está aí, para aqueles que duvidam, o gestor Ailton José Alves foi mais uma vez denunciado. Se fosse funcionário público, seria improbidade administrativa, entre outros delitos. E, por certo, o Ministério Público terá o dever de ofício de instaurar o processo, investigar e oferecer a denúncia, porque o fato é gravíssimo. Isso mancha definitivamente. E os pastores que porventura ainda duvidam da conduta de Ailton José Alves e de sua diretoria, os membros também devem se posicionar, porque já dissemos aqui inúmeras vezes, Deus não tem compromisso com erro, com pecado, com transgressão de ninguém. Foi assim toda a história. Pecou, puniu, recebeu a recompensa devida dos seus delitos. Tá certo? Então que Deus em Cristo abençoe a todos e que mais notícias virão. E não hesitaremos em colocar as informações para que todos tomem conhecimento. Boa tarde.